Bom dia, nós estamos ao vivo na TV Senado e também em nossas redes sociais para conversarmos sobre a atuação do Senado no combate à pandemia aqui no Brasil. E os nossos convidados são os senadores Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. E você pode participar do TV Senado Live. Para mandar perguntas e comentários, acesse nossos perfis no Facebook, Twitter ou YouTube, ou então pelo portal e-Cidadania. O endereço é senado.leg.br/e-Cidadania. Olá! O Brasil convive há mais de um ano com a Covid-19 e, nesse período, mais de 250 mil vidas foram perdidas e os indicadores econômicos também se deterioraram. Para enfrentar a pandemia, o Senado tem ajudado a criar novas leis e tem fiscalizado a atuação do poder público. E para discutir esse assunto, nós convidamos os senadores e médicos Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. E também ele é presidente da nova comissão temporária do Senado para acompanhar as ações relacionadas à pandemia. Sejam bem-vindos, senadores. Obrigado por participar aqui do TV Senado Live. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar ao lado do meu colega ex-governador Confúcio Moura, que empresta todo o seu conhecimento e a sua sensatez nas ações que nós estamos aqui desenvolvendo no Senado frente a essa terrível pandemia que assola a humanidade. Muito obrigado. Bom dia, Nelsinho Trade, colega. E foi prefeito de Campo Grande com grande brilho, destaque. Bom dia a toda a equipe da TV Senado, bom dia a todos os telespectadores. Estamos à disposição para uma boa conversa. Ok, muito obrigado. Bom, vocês como médicos, o que mais impressiona os senhores nessa pandemia, um ano depois? Parece que o mundo ainda não sabe lidar exatamente com essa doença. Senador Nelsinho Trade. Bom, como toda doença nova que aparece assim, da noite para o dia, como foi o caso do coronavírus, nós, profissionais da saúde, estamos também apanhando e aprendendo com a doença. Muitos protocolos que foram iniciados caíram por terra, por entenderem que não tem comprovação. Atitudes e táticas dentro de uma UTI cada vez mais estão sendo aperfeiçoadas apenas na observação dos casos que estão sendo manejados. E a situação que a gente tem, na minha avaliação, a nosso favor, é que muitas das coisas que estão acontecendo lá fora poderão vir a acontecer aqui. Então, basta a gente observar e ver como que se procede em outros locais. Senador Confúcio. Exatamente. Essa foi um ano de pandemia. A primeira morte foi em fevereiro do ano passado. Uma doença nova que veio. A expectativa nossa era que passasse rápido, mas não, ela vem aumentando, infectando o mundo inteiro. Não tem país que não tenha. Aqui no Brasil não tem cidade que não tenha a doença. E tem atormentado os prefeitos, os governadores, o presidente da República, o Congresso Nacional. É uma doença de uma capacidade de transmissão extraordinária, surpreende e ela vai dando baile na gente. Ela vem de um jeito, daí a pouco ela vem do outro e nós estamos nos ajustando a ela e por felicidade está chegando a vacina. A vacina é a única possibilidade real de contenção do vírus e da gente acabar com a doença. Senadores, nosso programa está ao vivo e nós já temos várias participações de internautas, de pessoas que acompanham o trabalho do Senado, que é o nosso tema aqui do nosso programa de hoje. Então vamos ver, assim, no geral, uma enquete que nós colocamos nas nossas redes sociais para saber o percentual de pessoas que estão acompanhando o trabalho dos senhores, do Senado como um todo. Vamos ver aí na nossa tela, colocar a nossa enquete que foi disponibilizada durante a semana, que trata aí, ó, já está aí, a Covid-19. Você acompanha o trabalho do Congresso?
Então, 76% das pessoas disseram que sim, estão acompanhando, estão de olho no que os senadores estão aprovando, e 24% não acompanham. Então, a gente já vê aí, né, senadores, que temos aí a população muito interessada e colocando a esperança, depositando a esperança no trabalho dos seus representantes para criar essas novas leis. Bom, então, seguindo já na sequência do programa com as primeiras perguntas. Vamos com a pergunta de Francisco Moura, ele que é da Bahia. Ele pergunta aos senhores: o Brasil está enfrentando um sistema de saúde sobrecarregado. Esse é o tema do momento. O que o Senado vai fazer para não colapsar, para não deixar colapsar? Há alguma ação que o Senado pode tomar? Senador Confúcio. Não, logicamente o Senado está preocupado. Ele já convocou e convidou o ministro da Saúde em plenário, uma sessão especial. Ontem, membros do Ministério da Saúde também estiveram no plenário do Senado, um debate aberto. A convite foi um convite e requerimento da senadora Rose de Freitas. A Anvisa esteve presente, um debate aquecido, importante. E, além do mais, o Senado ele tem atuado ano passado todo, desde o dia 20 de abril, com uma comissão atuante, criada por decreto legislativo, e agora o Senado, de novo, cria, tanto o Nelson Trade como eu fazemos parte dessa comissão de saúde, não é, que vamos trabalhar para acompanhamento do coronavírus no Brasil. E, de resto, o Senado não faltou em nenhum momento a todas as iniciativas do Poder Executivo, em medidas provisórias, proposta de emendas constitucionais, créditos extraordinários, todos foram atendidos rapidamente. Senador Nelson Trade, temos aqui agora a pergunta do Diogo da Silva, de Pernambuco. O Diogo pergunta: quais as medidas adotadas diante do atraso da vacinação e da compra de vacinas pelo governo? Ele também pergunta sobre, nós sabemos, o tema desperta a opinião das pessoas, ele pergunta sobre as declarações e atos do presidente durante essa pandemia. Bom, antes, porém, eu vou me dirigir ao baiano, Francisco Moura, que faz o questionamento, já explicado pelo senador Confúcio, a respeito do que nós podemos fazer para evitar o colapso da rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. Eu digo para você, Francisco Moura, da Bahia, que você também pode fazer. Todo mundo que está nos ouvindo pode fazer. Nós temos que fazer uma autorreflexão para saber se a gente tem feito o dever de casa, se a gente tem procurado não se aglomerar, procurado não ir em concentrações onde tem muitas pessoas, evitado a exposição sem necessidade, lavado as mãos, usar álcool gel, usar a máscara. Eu estou aqui sozinho na minha sala, mas a minha máscara é como se fosse uma peça de vestuário que não dá para você sair sem ela. Ou seja, infelizmente, até 70% a 80% da população ser vacinada não tem outra coisa a fazer a não ser evitar situações que todo mundo está cansado de saber quais são, que possa vir a propagar o Covid-19. Vocês podem observar que o pico da doença sempre vem quando, anteriormente a isso, teve alguma situação em que muita gente saiu de casa. Foi assim nas eleições, teve o pico em novembro, dezembro, foi assim em janeiro, em função do Natal e do Ano Novo, está sendo assim em fevereiro, março, em função das férias de verão, do Carnaval, que apesar de não ter tido em muitos lugares, as pessoas insistiam em formar blocos e poder se divertir, situação que também é saudável, mas diante do que nós estamos vivendo não cabe mais, e é uma questão que realmente precisa da contribuição de cada um de nós. É igual aquela história da dengue, que a gente também está cansado de saber. Não pode ter lugar que tenha água parada, a sua planta, se tiver água em volta, dentro de um vaso, você tem que botar areia, não pode ter garrafa PET, todo mundo sabe disso tudo. Mas aí tem que se olhar e ver se está fazendo a sua parte. Senador Quanto Nelson... ao Diogo, lá do Pernambuco, olha, Diogo, essa é uma situação que aflige a todos nós aqui
no Senado da República e no Congresso. Todas as pessoas sensatas que acreditam na ciência, que sabem que esse é o único caminho para a gente poder se livrar dessa questão. Nós temos votado aqui, já votamos 3 projetos da natureza de incrementar, incentivar, facilitar a compra de vacinas por parte do Executivo, que é o governo federal. Além disso, nós temos ainda tramitando um projeto, até da nossa autoria, que possibilita, abre a oportunidade para a compra da vacina pela iniciativa privada. Eu estava vindo para cá, caro Confúcio, ouvindo a reportagem na rádio. Eu gosto muito de rádio, eu sou um radiófilo por natureza, e ouvi ali uma decisão de uma juíza federal permitindo a categoria dos aplicativos de carro, né? Esses que tem por aí, que fazem o mesmo serviço do táxi, deles entrarem no mercado e comprarem a vacina. Ou seja, o judiciário já começa a colocar aí situações que, no nosso entendimento, somam, porque o que precisa é vacina na sociedade brasileira. Vamos achar caminhos para que isso possa acelerar essa fila de prioritários que já está sendo conduzida pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ok, senador. Eu vou perguntar sobre a opinião dos senhores sobre os lockdowns. Nós sabemos dessa dificuldade de se encontrarem vacinas, até para comprar os insumos para produzir aqui no Brasil também. Então, vários estados decretaram medidas restritivas. Algumas pessoas chamam de lockdown, fechamento completo. Os senhores, como médicos, recomendam essa atitude, essa medida das autoridades? Para quem é? Posso responder? Pode sim, sou confuso. Então, tá bom. Essas são medidas extremas. Nenhum prefeito, nenhum governador vai bloquear o comércio porque ele gosta ou quer prejudicar bares, restaurantes, salões de beleza, de jeito nenhum. Isso é uma medida extrema. Porque ele olha de um lado as UTIs cheias, os leitos das UPAs cheios, não tem para onde levar doente, e a situação ficando difícil, morrendo gente. Aí o prefeito, logicamente, decide por um decreto de contenção, de bloqueio comercial, às vezes parcial, da noite somente, outros fecham de dia também. Então eles vão trabalhando de acordo com a música da doença. Não é uma música boa, é uma música quase que fúnebre. Mas certo é que não é só a experiência brasileira que todos os governadores, grande parte dos governadores e prefeitos estão tomando agora não. Portugal agora recentemente estava exportando doente gravíssimo para outros países da Europa. Mas o presidente lá foi duríssimo, fechou Portugal, lacrou a cidade e já aliviou o sistema de saúde. São medidas extremas. Vai resolver só se a sociedade ajudar. Se a sociedade não ajudar, não tem solução nenhuma. É uma perda de tempo. O que a gente precisa é que realmente as pessoas usem isso e que os bares, os comerciantes também ajudem a divulgar. Só entra aqui com máscara. Só entra no meu bar com máscara. Só entra aqui nesse salão de beleza com máscara. Acompanhante com máscara. Todo mundo com máscara. É isso. É seu pensamento também, senador Nelsinho Trade? O lockdown só se a população colaborar? É o meu pensamento também. Concordo com o senador Confúcio. É realmente uma medida que nenhum gestor, na sua sã consciência, gostaria ou gostará de tomar. Qual que é o gestor público que tem sobre os seus ombros uma responsabilidade muito grande de pagamento de salário em dia, de investimentos em saúde, educação e obras de infraestrutura, que vai querer fazer com que o movimento econômico de uma cidade seja interrompido. E, ao ser interrompido esse movimento econômico, deixa de entrar nos cofres públicos os impostos devidos a cada ente, município ou o próprio Estado. Mas é aquela história que, muito bem colocada aqui nesse bate-papo matutino. Se não houver a ajuda, a compreensão, a racionalidade
de todos os protagonistas nessa história, nós vamos ficar enxugando o gelo, porque precisa realmente dar um freio na exposição, na situação de aglomeração, na situação de higiene das mãos, de álcool gel, do uso da máscara. Isso tudo é fundamental, está provado que a partir do momento que você faz dessa forma, a propagação do vírus cai. E nós temos aqui uma outra situação que, para piorar todo esse enredo, está acontecendo no Brasil. Veio aí essa variante lá de Manaus, que é 3 vezes mais potente na sua forma de contágio, também levando pacientes, inclusive jovens, às UTIs. Eu sou médico, Confúcio também na minha família eu tenho pessoas que trabalham na medicina, na saúde. O que eu sinto neles? Uma exaustão. Os profissionais da saúde estão exaustos. Não é fácil você manejar um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva com Covid. Primeiro que você tem que entrar em todo um aparato de autoproteção, isso dificulta a manipulação para pegar uma veia, para aplicar um remédio. Ainda tem aquelas pessoas que precisam serem trocadas na sua higiene pessoal, porque a Covid debilita tanto que a pessoa não consegue ir no banheiro. Então, os plantões estão cada vez mais com um número expressivo de pessoas, e você vê a revolta nos colegas médicos, eles mesmos fazendo apelo. Pessoal, pelo amor de Deus, parem de sair, parem de ir em festa, parem de aglomeração, porque nós não aguentamos mais receber tanta gente. E aí, para completar toda a história, o que a gente tem observado? Está faltando leito de UTI, está faltando respirador e, por incrível que pareça, está faltando oxigênio. O Confúcio já deve ter visto, eu já vi e vou dividir com vocês. Você presenciar a morte de um paciente com insuficiência respiratória é filme de terror, não sai da sua cabeça nunca mais. Fica aquela imagem na sua cabeça marcada até você partir daqui para uma melhor. Senadores, vamos conversar agora então, temos mais uns 10 minutinhos de programa, vamos conversar sobre a vacinação. Ontem houve uma reunião muito importante, uma sessão de debates temáticos aqui no Senado com as autoridades do Ministério da Saúde e também da Anvisa. Então vamos ver um trecho, convido os senhores aí que têm o retorno da nossa programação a verem um trecho que nós separamos aqui desta sessão de ontem. A sessão de debates ocorreu então ontem aqui no Senado e o presidente da Anvisa reafirmou que seria um risco muito grande que a agência analisasse a segurança e a eficácia de uma vacina num prazo de 5 dias, como determinava uma lei que teve esse dispositivo vetado pelo presidente da República. É um trabalho de análise extremamente pesado, meticuloso e denso, mas é hoje a garantia de que o cidadão pode confiar nas vacinas que forem certificadas pela Anvisa. Ao contrário do que se possa pensar, não é possível para a Anvisa, de posse da caneta, autorizar de plano a toda e qualquer vacina ser disponibilizada no Brasil. Não é assim. É necessário que o desenvolvedor nos procure e nos apresente seus documentos para que então possamos fazer a análise. A agência é a recordista do mundo em velocidade. Vou repetir, 9 dias para o uso emergencial. Vamos falar aqui da Europa, 60 dias. Estados Unidos, 22. Estados Unidos tem 16 mil pessoas na FDA. Nós temos um 10º, 1.600. Canadá, 62 dias, Reino Unido, 82, Anvisa, 9 dias. Então, eu vou dizer para o senhor que eu não estou resignado com 9 dias. Nós queremos fazer em menos de 9 dias. Mas eu considero que a agência tem uma marca que nenhum outro lugar no planeta tem. Senadores, nós vimos aí então a opinião e a declaração de Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. A busca nesse momento no mundo inteiro é por ampolas das vacinas, o máximo possível no mínimo de tempo. O Brasil, diz o governo, que já contratou mais de 220 milhões de doses lá da vacina de Oxford, 100 milhões do Instituto Butantan, produção lá em São Paulo, aguardando mais insumos inclusive, 42 milhões de doses daquele
consórcio COVAX Facility e 20 milhões da vacina indiana, Covaxin. E, além disso, continua negociando com outros laboratórios e outros fabricantes. Eu queria que os senhores fizessem uma análise sobre esse tempo que a Anvisa teve para aprovar a importação e a distribuição desses imunizantes. É um tempo adequado num momento desse que é praticamente considerado por muitos de guerra? Perfeito. Bem, eu discordo do presidente. No caso da medida provisória 2003, que foi transformada em lei, convertida em lei, ela tratava simplesmente das vacinas adquiridas pelo consórcio COVAX Facility. E essas vacinas são avalizadas pela Organização Mundial de Saúde e previamente já estudadas, aprovadas pelos países produtores. Então, se a Organização Mundial de Saúde ratifica essas vacinas, ao vir para o Brasil em consórcio humanitário, não é? Ela deveria ter um tratamento especial que nessa relatoria eu mesmo coloquei, mantive a emenda da Câmara de 5 dias. Para este caso específico, só para este caso específico, não é? Os outros têm a tramitação normal. Aí o presidente deu um peteco danado, um pitizão danado, foi para a imprensa, bateu no Congresso, foi para aqui, foi para acolá, e terminaram vetando esse. Não tem importância nenhuma esse veto, não é? Ninguém vai derrubar esse veto, não. A gente não quer prolongar confusão entre Congresso e o Poder Executivo, de maneira nenhuma. O restante, agora agravou, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios e a Anvisa tem 72 horas para aprovar. 72 horas, muito menos que 5 dias. E antes de ontem, aliás, dia 3, o Senado aprovou outra medida provisória, a 2026, que autoriza a Anvisa a despachar, a deferir, a analisar e dar de pronto o resultado em 7 dias. Olha, 7 dias, 5 dias, 72 horas. Olha a confusão por pouco tempo, não é? Questão de bom senso. Eu não vejo assim motivo de polêmica por isso. Ok. Senador Nelson Trade. Eu estou na mesma linha do senador Confúcio. Muitas mensagens que saem para fora, elas vêm distorcidas e, se você analisar ao pé da situação, a gente não tem como não dar razão a quem relatou o projeto, a quem cuidou disso. Isso é específico, único e claro para uma determinada grupo de vacina que está entrando aqui no Brasil, que, conforme relatou o senador Confúcio. Mas como a gente está num ministério que tem militar para tudo que é lado, o presidente da Anvisa também é militar, eu vou fazer aqui uma análise a respeito de uma guerra. Vamos lá. Quando você está no dia a dia normal, sem uma batalha, sem uma guerra, você tem um procedimento. Agora, se a guerra começou, você tem que ter estratégias para poder conseguir vencer as batalhas e, consequentemente, a guerra. Eu penso que falta exatamente isso. Nós estamos numa guerra. Eu penso que deveria ter um protocolo emitido pelos técnicos competentes, diga-se de passagem, da Anvisa, para o enfrentamento desse momento, dessa situação que nós estamos vivendo. Não quer dizer que isso vai perdurar depois que isso acabar, mas que precisa de mais agilidade, de mais foco, de organizar cada vez mais as situações para ficarem menos burocráticas. Porque o que a gente ouve, qualquer cidadão brasileiro, quando você fala de Anvisa, o cara já coça a cabeça e fala: meu Deus, lá demora muito as coisas. É a imagem que passa, que pode nem ser essa, porque você viu aí os dados, tem países que levam mais de 15, 20, 30 dias e a Anvisa está resolvendo em 9, mas eles precisam ser mais transparentes,
botar isso para a população. Até porque hoje o holofote está em cima deles. Dia desses aí, para aprovação dos 2 laboratórios que estão vacinando a população brasileira, eles tiveram links ao vivo nos maiores canais de televisão do Brasil. Tem gente que nem sabia que existia essa Anvisa, não sabia nem o que era. E hoje está todo mundo sabendo o nome das pessoas que estão lá. Ou seja, é um momento de se reorganizar, fazer um enfrentamento para essa guerra, para essa batalha que nós estamos vivenciando. Senadores, vejam só como o nosso debate aqui despertou a atenção de muitos telespectadores. Já estamos chegando ao final, temos pouco mais de 3 minutos. Não vai dar para nós respondermos agora todas as perguntas que foram feitas, mas eu vou lê-las aqui, as perguntas que chegaram, para que, se for possível, se os senhores tiverem um tempinho, possam nos ajudar com isso para colocarmos nas nossas redes sociais. Vejam bem as perguntas aqui. Pergunta do Matheus Augusto, de Goiás. O que foi e será feito para reduzir impostos e fomentar pesquisas relacionadas à Covid-19 no Brasil? O que o Senado tem feito para ajudar a população mais carente? É o debate sobre o auxílio emergencial, a PEC que foi aprovada no dia de ontem, segundo turno, né? Depois também, essa pergunta foi da Gabriela Mota. Depois, Renan Leite Machado, gostaria de saber se vai voltar a suspensão e a redução da jornada de trabalho. E entre outras perguntas aqui. Então, para a gente arrematar o nosso programa, vamos falar sobre economia. Há muitos desempregados, as pessoas estão querendo saber agora se esse auxílio será suficiente, quando sai, qual é o sentimento dos senhores em relação a isso. Vai ser rápido depois da aprovação dessa PEC? Senador Confúcio Moura. Não, o auxílio emergencial não está determinado o valor ainda, né? Foi aprovado a importância de 40 e poucos bilhões, que não atenderá como o ano passado, que foram disponibilizados 300 bilhões. Então, muitas vezes menor, né? Mas, do outro lado, foi atendido. A proposta de emenda constitucional foi aprovada e agora cabe a regulamentação, a sanção e depois a regulamentação. Do outro lado, eu quero voltar lá àquela pergunta do menino de Pernambuco, que perguntou para nós dois, o que a gente acha da atitude do presidente da República de, por exemplo, fazer críticas ou subestimar as mortes e a importância da pandemia para o povo brasileiro. Acho isso péssimo. Eu acho que é um mau exemplo extraordinário, é uma falta de respeito com a população, e especialmente para os doentes e os mortos, e um mau exemplo de um líder, né? Eu não sou de outro partido, sou do MDB, e nada contra o presidente, mas isso não se deve fazer. Deve fazer porque o presidente é presidente, o presidente é o líder de uma nação. Ele tem que congregar, chamar para si uma harmonia de estados e municípios, trabalhar para todos, não ficar polemizando com governadores, com prefeitos, por isso, por aquilo outro, não é? Então, eu creio que essas críticas, esse negacionismo é de um mau gosto incrível, não é? Essa é a minha opinião. Um minutinho para a gente terminar. Bom, eu também concordo com o que foi colocado aqui pelo senador Confúcio em relação às falas do presidente, mas a gente tem que entender o seguinte: ele tem essa personalidade, ele já está com uma certa idade, ele não vai mudar o jeito de ser. Mesmo sabendo disso aí, eu acho que ele tem que olhar exatamente o cargo que ele está instituído e dar uma maneirada na forma como ele se expressa, como ele fala, porque todo mundo que está assistindo a gente perdeu alguém próximo, ou um parente, ou um amigo querido, que está passando um filme na cabeça de cada um. E essa dor, ela está dentro do coração do povo brasileiro. E quando você tem alguém com dor em relação a uma perda, o mínimo que você pode fazer de respeito, de educação, é ser solidário a essa pessoa, estender o seu ombro para que ela possa dividir esse momento difícil. E quanto à questão do auxílio emergencial, nós fizemos a nossa parte e esperamos que o Executivo regulamente o mais rápido possível para que possa chegar na ponta
para quem precisa. E tem muita gente precisando. Obrigado, senadores, pela participação aqui no TV Senado Live. Vamos enviar para as assessorias dos senhores as perguntas e a gente volta na próxima sexta-feira, viu? Essa entrevista está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E se quiser sugerir um tema para as nossas entrevistas, entre em contato pelas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.